Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Diácono, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, padre. Tudo bem. Algum comentário inicial? Não, eu só estou na expectativa mesmo, porque eu estou maravilhado com esse nosso mergulho, não, nos Salmos. O senhor recita salmos, né? Porque reza Sim, uma parte do sim, ofício, sim. né? Acho que traz um outro sabor. Tem me conhecendo- trazido, tem sim. Conhecendo o salmo. Sim, Bem, o Salmo 119 sim. é o maior salmo do Saltério. São 176 versículos. Nem tentar lê-lo, não é? Nós vamos passar 3 programas aqui apenas lendo o salmo. Agora, ajuda. Algumas explicações ajudam. Sim. Primeiro, era o salmo mais recitado antes da reforma litúrgica. Ele era recitado no ofício divino por todos os que a ele estavam obrigados. Todos os domingos, sem exceção, era repartido pelas 4 horas menores: prima, tércia, sexta e noa. E nas solenidades também. E antes, até nas festas. Portanto, um salmo muitíssimo recitado. Os comentaristas foram, no passado e no presente, muito generosos com relação a esse salmo aqui. Para Santo Agostinho, um verdadeiro rapto místico. Para Bonhoeffer, na atualidade, um pastor protestante, enforcado na última guerra mundial, uma experiência da intimidade com Deus. É um salmo acróstico. Que significa isso? Isto significa que o autor, ou melhor, os autores, se reuniram e tomaram uma decisão. Vamos fazer um salmo respeitando as letras do alfabeto hebraico. Quantas letras possui o alfabeto hebraico? Mais ou menos como a nossa, 22 letras. Então, vamos fazer o salmo fazendo com que cada 8 versículos comecem com uma letra. O abecedário ao hebraico é dessa maneira: Aleph, Bet, Gimel, Daled, Rei, etc. Não vou falar aqui, eu precisaria aqui de uma lousa para escrever, mas não a tenho. Vamos fazer com que cada letra do alfabeto comande 8 versículos do Salmo. Cada uma das letras. Cada letra vai comandar 8 versículos. Aleph, 8 versículos com Aleph. Beit, 8 versículos com Bet. Gimel, 8 versículos com Gimel. Daled, o nosso D, 8 versículos começando com D. É fácil fazer isto? Sim e não, porque existem letras que são muito usadas, ou palavras numerosas que começam com aquela letra. Mas nós também conhecemos algumas letras que têm poucas palavras. Por exemplo, quantas palavras você encontra na letra Z? É zebra. Com A é mais fácil. Com B, não digo que seja difícil, mas procurar a letra K ou a letra Z e fazer com que 8 versículos comecem com Z não é uma empresa fácil. Portanto, não é um salmo poético no sentido de rima ou de conjuntos semelhantes de sílabas átonas e sílabas tônicas. É simplesmente um salmo acróstico onde
todas as letras do alfabeto hebraico foram usadas. E com que finalidade? Louvar a lei de Deus. Louvar a Torá de Deus. Agora, esta Torá tem diversos sinônimos nesse salmo aqui. Ela é lei, ela é mandamento, ela é preceito, ela é juízo. São sinônimos de Torá, são sinônimos de lei. No fundo, o que se quer aqui é cantar a lei de Deus, a beleza desta lei. Nomismo, idolatria da lei, ou um início de farisaísmo, de busca da letra enquanto letra, eu não diria isto, mas é evidente que o salmo foi recitado também por aqueles que buscavam a letra em detrimento do espírito, não é? Por fariseus, alguns deles condenados pela comunidade cristã exatamente por se apegarem a letras. E a Torá oral ao lado da Torá escrita de Moisés. Bem, a finalidade era cantar as maravilhas da lei de Deus. E agora? Agora, depois da reforma litúrgica, esse salmo aqui foi dividido entre os dias do ano, ou melhor, os dias do mês. Cada dia recitamos uma ou duas letras, um ou dois conjuntos. O senhor faz isso sem perceber, eu acho. Quer no ofício de laudes, quer no ofício de hora média. Aparece sempre um ou outro conjunto, uma ou outra letra. O breviário dá que letra está sendo usada naquele momento. Aleph, Beit, Gimel, Daled. Ele dá. Realmente, no breviário a gente observa isso. Ele foi dividido em partes. Não se reza mais como se rezava antigamente. Levava um dia desse aí, levava 1h30 para rezar ofício. Não é? Ele foi dividido e nós recitamos esse salmo aqui 18 dias por mês. Ele foi subdividido em 18 dias. Nem todos os dias recitamos 2 blocos, mas existem dias em que entram os 2 blocos. Bom, eu falei, a intenção de quem ou daqueles que o compuseram era louvar Deus, ou louvar a Torá, a lei de Deus, o preceito, o mandamento. E transposto isto para o cristianismo. Qual seria a nossa resposta? Transpor a lei de Deus para a lei de Cristo. Vós sereis meus amigos e seguides os meus preceitos. Mas quais são os preceitos de Jesus? Cada vez que ler um bloco, pense num. Por exemplo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Terceiro, amarás o teu inimigo. Quarto, não retribuirás o mal com o mal. Quinto, dá de comer e beber a quem tem fome. Sexto, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Olha aí, isto aqui é lei de Cristo. Então eu posso, em cada bloco, fixar-me, como se faz no terço, não é? Em cada mistério se fixa, em cada dezena se fixa no mistério, aqui também, em cada bloco
se fixa num aspecto da lei de Cristo. Certo? É uma maneira de se recitar com proveito este salmo aqui. Do contrário, isto aqui seria um bate-boca e nada mais. Eu me lembro de padres da minha época de criança e de seminário menor, viviam o dia inteirinho com o breviário debaixo do braço. Era aqueles ofícios imensos, sabe? Que não acabavam mais. 1h e tanto para recitar sozinho, imagina no coro, não é? E todos os dias e todas as horas recitando. Hoje, a igreja não quer mais isso aí. Não é? Isso aí para muitos não passava mesmo de bate-boca. Esse povo me honra com os lábios, o seu coração está longe de mim. Hoje, o ofício divino ficou bem menor, foi reduzido para metade, ou menos até da metade do tempo, mas a igreja quer que se faça no resto do tempo Lectio Divina, meditação da palavra de Deus, o que não era muito feito na época pré-conciliar. A igreja prefere a padres o dia inteirinho com isto aqui na mão, a padres que 1 hora por dia fechem os olhos, não para dormir, mas para refletir na beleza da lei de Deus e da lei do Cristo. Certo. Agora, se fazem isto ou não fazem, bem, é outro problema, não é? Estamos na segunda parte do nosso programa. Alguma pergunta queira fazer? Não, fazer pergunta não, mas será que conseguiremos passar por esse salmo sem citar um versículo sequer? Qual versículo que pode ser recitado? Entre tantos, né? São muitos, São né? muitas pérolas, né? Está vendo? Na própria Bíblia estão as letras aí. Olha aí. Deixa eu ver. Olha aí. É as verdade, letras assim. Do hebraico. Bet, Gimel, Dalet. Nunca percebeu isso aí. O telespectador, se tiver a Bíblia de Jerusalém, como nós temos, pode ver aqui as letras Resh, Shin, Tav, o final do salmo. Mas todo ele é acróstico, ou seja... Eu vou confessar uma coisa, eu olhava aqui essas letras, mas não tinha esse entendimento. Que era o salmo acróstico, né? Seguindo aí a letra. Existem outros salmos acrósticos que são bem menores. Por exemplo, o salmo... Aonde que eu acho aqui agora? Nós precisamos de paciência. Pegue o salmo 111. 111? Ele é acróstico também. Só que, olhe, 111. Está aqui. Está aí? Só que aqui não são 8 versículos com uma... É cada versículo com uma letra. Aí dá um final com apenas 10 versículos apenas. Por quê? Todas as letras foram postas, mas não 8 versículos com cada letra. Esse também é acróstico, mas bem mais curto do que o Salmo 119. E agora, eu vou começar os salmos graduais. Eu já falei aqui nos salmos graduais. Me recordaria, não. Não falou, não. Os salmos graduais são o Salmo 120 a 134. Em primeiro lugar, salmos graduais. E os comentaristas e exegetas dão voltas à cabeça para discutirem, para chegar à conclusão de que significa salmos gradual. Grados, do latim, significa degrau. São degraus que sobem. A cada salmo se sobe um degrau. Bom, a única coisa em que concordam, o resto discordam de tudo. A única coisa em que concordam é que estes salmos serviam para peregrinações a Jerusalém. Usados por peregrinos que se dispunham a ir a Jerusalém. E assim, por exemplo, imediatamente
você pode me ler, mas não inteirinho, só para ilustrar, leia o Salmo 122, o início apenas, do Salmo 122. 122. Tá certo. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por fim, nossos passos se detêm às tuas portas, Jerusalém. Está vendo? Salmo do peregrino. Veja o Salmo 125. É salmo gradual ou do peregrino? Né? 125? É, o início. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Nunca se abala, está firme para sempre. Jerusalém, as montanhas a envolvem. Está vendo? Salmo 126. Quando o Senhor fez voltar os exilados de Sião, ficamos como quem sonha. A boca se nos encheu de riso e a língua de canções. Quando o Senhor fez voltar os exilados de Sião. Está vendo? Diversos indícios nos afirmam que estes salmos aqui eram recitados por ocasião da volta ou de uma peregrinação a Jerusalém. Bom, nós não temos tempo agora para entrar em cada um, mas dito de maneira assim conjunta e breve. Eles são salmos compactos, concisos, mas nem por isto com fraca teologia. Eles são bem concisos, curtos, breves, mas com grande material teológico, grande conteúdo teológico, certo? Desde o Salmo 120 até o Salmo 134. Quando estes salmos hoje são recitados? Na atual reforma litúrgica, no atual ofício divino, eles são recitados todos os dias por aqueles que recitam as 3 horas menores. Não apenas a hora média, mas a terça, a sexta e a noa. Numa delas se recita os salmos do dia e nas outras estes salmos graduais. Eles são recitados também nas solenidades, na hora média das solenidades. Portanto, são salmos muito densos e muito usados. Cada um deles é uma pérola. Cada um deles contém uma beleza. Nós acho que temos um restinho de tempo. Leia o Salmo 120. Então vamos lá, o 120. É o início. Preciso voltar nele então aqui. 122, 23, 120. Em minha angústia grito ao Senhor e Ele me responde. Livra-me, Senhor, dos lábios mentirosos, da língua traidora. Que te será dado ou acrescentado, ó língua traidora? Flechas de guerreiro afiadas com brasas de giesta. Ai de mim, peregrino em Mozoque, acampado nas tendas de Cedar. Já há muito que moro com os que odeiam a paz. Eu sou pela paz, mas quando falo, eles são pela guerra. Bom, em primeiro lugar, note no versículo 5º, Mozoque. Mozoque é a indicação geográfica de Jônios, isto é, uma parte da Grécia. Cedar eram beduínos do deserto, do Oriente Médio. Portanto, as duas porções geográficas, as duas localidades geográficas não estão juntas. E por isso mesmo, nós não podemos imaginar que estivesse exilado, alguém que estivesse exilado ao mesmo tempo em Mozoque e em Cedar. Provavelmente essas palavras aqui
são proverbiais ou ficaram proverbiais para indicar uma situação de opressão. Mas quem é que está oprimindo quem? Aqui no Salmo não se trata de uma guerra feita com armas, mas de uma outra guerra que não faz menos mal do que a guerra armada, a guerra da língua. Quem compôs este salmo aqui devia se sentir vítima de traições. Aliás, a palavra língua aparece aí algumas vezes, língua traidora. O efeito dela é terrível, muitas vezes mais devastadora do que a arma. Exatamente. Quantas pessoas são destruídas pela língua dos outros. Isto não apenas no passado, mas no presente também. E quem nunca foi vítima disso que está escrito neste salmo aqui? Quem nunca foi vítima de uma língua traidora? Terrível. Neste caso, o autor do salmo quis apenas encontrar um refúgio em Deus. Ele se sente não apenas oprimido, não apenas traído, mas ele se sente também posto de lado, marginalizado. Nós diríamos hoje congelado, Certo. por esses inimigos aí que usam a língua. Agora, o capítulo 3º de São Tiago, no Novo Testamento, é um comentário lúcido a esse salmo aqui. Pegue a carta de São Tiago, no capítulo 3º. Vamos lá. Nós temos ainda um pouquinho de tempo, temos que ser rápidos. Está aqui. Eu ajudo e vai mais depressa. Tiago, capítulo Fala sobre a 3º. língua. Isso, comece aí. Irmãos, não queirais todos ser mestres, pois sabeis que estamos sujeitos a mais severo julgamento, porque todos tropeçamos frequentemente. Aquele que não peca no falar é realmente homem perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Quando pomos freio na boca dos cavalos, a fim de que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Notai que também os navios, por maiores que sejam e impelidos por ventos impetuosos, são, entretanto, conduzidos por um pequeno leme, para onde quer que a vontade do timoneiro os dirija. Assim também, a língua, embora seja pequeno membro do corpo, se jacta de grandes feitos. Notai como o pequeno fogo incendeia floresta imensa. Ora, também a língua é fogo, como o mundo do mal. A língua é posta entre os nossos membros, maculando o corpo inteiro e pondo em chamas o ciclo da criação, inflamada como é pela geena. Com efeito, toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais marinhos é domada e tem sido domada pela espécie humana. Mas a língua, ninguém consegue domá-la. É mau e requieto e está cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor, nosso Pai, e com ela maldizemos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca provém bênção e maldição. Bem, nós estamos com o programa já encerrado, mas aqui está o melhor comentário bíblico a este salmo aqui e a todos aqueles que se sentem vítimas da maledicência ou da calúnia perversa de outras pessoas que tentam destruí-lo com a língua. O nosso programa está encerrado. Começamos já, quase sem querer, os salmos graduais, mas nós continuaremos. Só que antes de encerrar hoje, quero desejar a todos, nós todos aqui, nós dois,
um santo e feliz Natal. O Natal se aproxima, o Natal está aí, recebam os nossos votos, sobretudo aqueles que nos acompanharam e nos acompanham o ano inteiro no estudo atento, minucioso e profundo, com desejos de melhora da palavra de Deus. Feliz Natal! Feliz Natal e até o próximo domingo, com a graça e a bênção de Deus.